Sabe aquele momento em que você pega o celular e vê uma foto que te parte o coração? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo numa terça-feira qualquer. Tava rolando o feed quando vi a festança de aniversário da minha neta Isabela. 7 aninhos, meu amor, minha vida toda, e eu não tava lá. Não fui convidado. Nem sabia que ia ter festa, vocês acreditam? O pior não foi nem isso. O pior foi ver ele nas fotos. Ricardo, o outro avô, o pai da minha ex-nora. O homem tava lá, todo pomposo, de terno azul marinho, fazendo pose com a minha neta no colo, como se fosse o avô do século. E eu? Eu nem sabia que minha netinha tava fazendo aniversário naquele fim de semana. Deixa eu contextualizar a situação para vocês entenderem direito. Meu nome é Fernando, tenho 60 anos, sou aposentado depois de trabalhar 35 anos como técnico em manutenção industrial. Nunca fui rico, nunca fui famoso, mas sempre fui presente. Sempre. Meu filho Gabriel casou com a Patrícia há 10 anos, e quando a Isabela nasceu, juro por Deus, foi o dia mais feliz da minha vida depois do nascimento do próprio Gabriel. Eu era aquele avô que chegava todo sábado com um presentinho, sabe? Nada extravagante, claro. Um livrinho, um brinquedinho simples, umas guloseimas. Levava ela para tomar sorvete, contava histórias, ensinava ela a andar de bicicleta. Era meu xodó, minha razão de sorrir toda manhã quando acordava. Mas aí entrou o Ricardo na história. Ou melhor, ele sempre esteve lá, mas nunca tinha sido tão presente. O homem é empresário, dono de uma rede de lojas de materiais de construção. Rico. Muito rico. E nos últimos 2 anos, desde que se aposentou da gestão ativa das empresas, resolveu virar o super-avô. Começou devagar. Primeiro foram presentes caros. Um tablet para Isabela. Depois uma bicicleta elétrica infantil, dessas que custam uma fortuna. Viagens para Disney. Fim de semana em resort. Tudo que o dinheiro podia comprar, ele comprava. E eu? Eu continuava com meus presentinhos simples, meu tempo, minha presença. Gabriel começou a ficar meio distante. As visitas foram diminuindo. Sempre tinha uma desculpa. Pai, a Patrícia tá cansada hoje. Pai, a Isabela tem compromisso. Pai, vamos viajar esse fim de semana. E eu, trouxa, acreditando em tudo, achando que era só uma fase. Até que veio aquele aniversário de 7 anos. Sem convite. Sem sequer um aviso. Descobri pelas redes sociais que teve festa, que teve bolo de 3 andares, que teve animação com personagens, que teve tudo. E o Ricardo? O Ricardo tava lá, no centro de tudo, bancando o evento inteiro, distribuindo presentes caríssimos, sendo ovacionado como se fosse algum tipo de herói. Liguei pro Gabriel naquela noite. Minhas mãos tremiam quando disquei o número. Alô, pai? Ele atendeu com aquela voz de quem já sabe que vai ter que dar explicação. Gabriel, por que eu não fui avisado do aniversário da Isabela? Silêncio. Aquele silêncio constrangedor que fala mais que 1000 palavras. Pai, é que, olha, foi uma decisão da Patrícia. Ela achou melhor fazer algo mais íntimo dessa vez. Íntimo. Vi umas 40 pessoas nas fotos. Gabriel. Inclusive o Ricardo. Outro silêncio. Depois um suspiro cansado. Pai, o Ricardo pagou pela festa inteira. Ele quis fazer uma coisa especial para a neta dele. A gente não podia recusar. E eu? Sou o quê, Gabriel? Só porque não tenho dinheiro para bancar festa de rico, deixei de ser avô? Não é assim, pai. É que, olha, você não entende. O Ricardo pode oferecer coisas para Isabela que eu não consigo. E você também não. Aquilo doeu. Doeu de um jeito que nem sei explicar. Não foi nem a exclusão da festa. Foi perceber que meu próprio filho estava me medindo pelo tamanho da carteira, não pelo tamanho do coração. Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Chorei que nem criança naquela noite. Aos 60 anos, sozinho no meu apartamento de 2 quartos, eu chorei pela neta que estava sendo afastada de mim, pelo filho que tinha se transformado num estranho, pela família que estava se desmoronando. Os meses seguintes foram torturantes. Cada dia acordava com aquele aperto no peito, sabe? Aquela sensação de que tinha perdido algo precioso e não sabia como recuperar. Eu tentava ligar, mandar mensagem, marcar de buscar a Isabela na escola.
Sempre tinha uma desculpa. Sempre. Teve um dia que eu fui até a escola dela na hora da saída. Só para ver ela de longe, nem que fosse só isso. Fiquei ali na calçada do outro lado da rua, esperando. Quando ela saiu, meu coração quase saltou do peito. Ela estava tão grande, tão diferente. Tinha cortado o cabelo, estava usando um uniforme novo que eu nem conhecia. Eu acenei. Ela me viu. E sabe o que aconteceu? Ela olhou para trás, para Patrícia que vinha logo atrás, e desviou o olhar de mim. Fingiu que não tinha me visto. Uma criança de 7 anos fingindo que não viu o próprio avô. A Patrícia me viu também. Atravessou a rua com aquela cara de poucos amigos, segurando firme na mão da Isabela. Fernando, o que você está fazendo aqui? Eu só queria ver minha neta, Patrícia. Só isso. Você não pode ficar aparecendo assim. Tá assustando a menina. Assustando? Eu sou o avô dela. Você é o avô pobre dela. Ela disse, baixinho, mas com um veneno que me cortou. E ela não precisa de mais confusão na vida. Ela tem tudo o que precisa. Tem escola boa, roupas boas, brinquedos. O Ricardo tá cuidando disso. Mas ela não tem o avô dela. Não tem a mim. Ela tem o Ricardo. É o suficiente. E ela foi embora, levando a Isabela pela mão. Minha neta olhou para trás uma vez, rapidinho, antes de entrar no carro importado que a Patrícia tinha estacionado ali perto. Vi uma lágrima no rostinho dela antes da porta fechar. Voltei para casa arrasado naquele dia. Sentei no sofá velho da sala e fiquei olhando para as fotos da Isabela que eu tinha espalhadas pelo apartamento. Isabela bebê no meu colo. Isabela aprendendo a andar, segurando meus dedos. Isabela toda suja de chocolate depois que a gente fez brigadeiro juntos. Isabela dormindo no meu ombro depois de um dia no parque. Peguei meu celular e tentei mandar mensagem pro Gabriel. Filho, por favor, preciso falar com você. Sobre a Isabela. Nem visualizou. Tentei ligar. Caiu na caixa postal. Mandei outra mensagem. Gabriel, eu sei que você tá vendo. Por favor, só me deixa ver minha neta de vez em quando. Não tô pedindo muito. Só quero fazer parte da vida dela. 3 dias depois, ele respondeu, pai, a gente já conversou sobre isso. É melhor assim. Mais tarde a gente conversa. Mais tarde nunca chegava. A Patrícia bloqueou meu número mesmo. Descobri quando tentei ligar e nem tocava mais, ia direto para uma mensagem automática. Gabriel atendia cada vez menos. Quando atendia, era sempre corrido, sempre com pressa, sempre com aquele tom de pai, depois a gente conversa. Eu comecei a murchar por dentro. Não tinha mais vontade de sair, de fazer as coisas que gostava. Meus amigos perceberam. Seu Carlos, meu vizinho de porta, bateu lá em casa num domingo. Fernando, você não joga dominó com a gente há 3 semanas. Tá tudo bem? Contei para ele a situação toda. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Isso é covardia, Fernando. Mas sabe o que você não pode fazer? Desistir. Essa menina precisa de você, mesmo que ela não saiba disso ainda. Um dia ela vai perceber. E quando perceber, você tem que estar lá. Mas como, Carlos? Eles me cortaram. Me bloquearam. Não posso nem mandar mensagem. Então você escreve cartas. Manda pelo correio. Eles não podem bloquear o correio. E foi o que eu fiz. Toda semana, eu escrevia uma carta para Isabela. Contava sobre o meu dia, sobre o passarinho que fez ninho na janela, sobre a novela que a Dona Maria do 302 estava assistindo e comentava no elevador. Coisas bobas, do dia a dia. E sempre terminava dizendo que amava ela, que sentia saudade, que estava esperando o dia que pudéssemos nos ver de novo. Nunca recebi resposta. Nenhuma. Mas continuei mandando. Porque era a única conexão que eu tinha com ela, mesmo que fosse unilateral. Até que num dia, uns 4 meses depois daquela festa maldita, eu estava andando pela calçada perto de um parque onde costumava levar a Isabela. E adivinha quem eu vi? O Ricardo. O poderoso Ricardo, sentado num banco, com a cabeça entre as mãos, chorando. Meu primeiro instinto foi virar para outro lado e fingir que não vi. Mas alguma coisa me fez parar.
Sei lá, talvez curiosidade, talvez aquela compaixão idiota que a gente tem mesmo por quem nos fez mal. Ricardo! Chamei, me aproximando devagar. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, o rosto inchado. Quando me reconheceu, tentou se recompor rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Fernando! Disse só isso, meio constrangido. Tá tudo bem? Perguntei, mesmo sabendo que não tava. Ele soltou uma risada amarga, daquela sem graça nenhuma. Tudo bem? Não, Fernando. Nada tá bem. Sentei no banco ao lado dele, meio sem saber o que fazer. A gente ficou ali em silêncio por uns minutos, até que ele começou a falar. Achei que dinheiro era tudo, sabe? Começou, a voz ainda embargada. Achei que se eu desse tudo o que ela quisesse, se eu bancasse as festas, as viagens, os presentes caros, eu seria o avô perfeito. O preferido. Continuei em silêncio, deixando ele desabafar. Mas a Isabela, ela não me ama, Fernando. Ela gosta dos presentes. Claro. Que criança não gostaria? Mas quando eu tento conversar com ela, quando eu tento criar uma conexão de verdade, ela fica no celular, mexendo no tablet que eu dei, jogando joguinhos que eu comprei. E quando eu peço para ela largar isso e conversar comigo, ela reclama. Ele parou, limpou mais lágrimas. Semana passada eu fui na casa deles. Levei um presente caríssimo, um daqueles robôs educativos de última geração. A Isabela mal olhou para mim. Abriu o presente, disse obrigada, vou daquele jeito automático, e saiu correndo. Nem me deu um abraço. Respirou fundo. Aí eu sentei na sala com o Gabriel e a Patrícia, e sabe o que a minha neta me perguntou? Vô Ricardo, você vai embora logo? Porque a mamãe disse que quando você for embora a gente pode ver TV. Como se eu fosse um estorvo, sabe? Ele virou para mim, os olhos ainda molhados. E aí eu pensei em você, Fernando. Pensei em como a Isabela falava de você antes. O vovô Fernando me levou no parque. O vovô Fernando me contou uma história. O vovô Fernando me ensinou a fazer bolo. Ela falava de você com aquele brilho no olho, aquela alegria genuína. E de mim? O vovô Ricardo me deu um presente. Só isso. Sempre me deu. Nunca fez comigo, nunca me ensinou, nunca brincou comigo. Ponto. Confesso que fiquei sem reação. De todas as coisas que eu esperava que fosse acontecer naquele dia, consolar o Ricardo definitivamente não estava na lista. Eu estraguei tudo, né? Ele continuou. Eu entrei na vida dela como um furacão de dinheiro e presentes, e no processo, ajudei a afastar você. O Gabriel e a Patrícia ficaram cegos com o que eu podia oferecer materialmente e foram deixando você de lado. E agora a Isabela, ela não tem conexão emocional real com nenhum dos dois avós. Comigo porque eu comprei o amor dela ao invés de construir. E com você porque eu e meu dinheiro maldito te afastaram. Ele pôs a mão no meu ombro. Me desculpa, Fernando. De verdade. Eu fui um idiota egoísta que achava que dinheiro era amor. E no final, eu perdi. Nós dois perdemos. Mas principalmente, a Isabela perdeu. Fiquei ali, processando tudo aquilo. Parte de mim queria gritar, eu avisei. Mas isso não ia mudar nada. Outra parte queria ter pena dele. Mas a maior parte de mim só sentia uma tristeza profunda por toda aquela situação absurda. E agora? Perguntei finalmente. Ricardo deu de ombros. Não sei. Tentei conversar com o Gabriel sobre isso. Tentei dizer que talvez a gente devia equilibrar as coisas, trazer você de volta para a vida da Isabela, parar com essa loucura de presentes caros. Mas ele não quis nem ouvir. Disse que eu estava ficando velho e sensível, que estava tudo ótimo do jeito que estava. Levantou do banco, ainda limpando o rosto. Mas não tá ótimo, Fernando. Tá tudo errado. E eu não sei como consertar. Ele foi embora, me deixando ali sozinho com meus pensamentos. E cara, que pensamentos pesados. Passei os dias seguintes meio zumbi, tentando processar aquela conversa. O Ricardo, o homem que tinha virado meu rival involuntário, estava arrependido. Estava sofrendo. E curiosamente, isso não me fez sentir melhor. Se algo, me fez sentir pior.
Porque significava que ninguém estava ganhando naquela situação toda. Foi então que aconteceu algo totalmente inesperado. Era uma sexta-feira à noite, eu estava em casa assistindo um filme qualquer para tentar distrair a cabeça. Um daqueles filmes antigos que passam na TV aberta. Sabe? Tava meio largado no sofá, de pijama velho, comendo pipoca requentada. A vida de um velho solitário mesmo. Quando tocaram a campainha, eram quase 9 da noite. Meu primeiro pensamento foi que era engano, ou alguém pedindo informação. Quem diabos tocaria minha campainha àquela hora? Olhei pelo olho mágico e quase caí para trás. Era a Isabela, minha neta, sozinha, com uma mochilinha nas costas e os olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Abri a porta tão rápido que quase arranquei a maçaneta. Isabela? O que você tá fazendo aqui? Cadê seus pais? Como você chegou aqui? Ela entrou no apartamento meio ressabiada, olhando para os lados como se tivesse com medo de alguém ter seguido ela. Vim de ônibus, vovô. De ônibus? Isabela, você tem 7 anos. Como assim de ônibus sozinha? Ela começou a chorar de novo, e eu percebi que estava sendo duro demais. Respirei fundo, me ajoelhei na frente dela. Desculpa, amor. Desculpa. O vovô só ficou preocupado. Vem cá. A abracei, e ela se agarrou em mim como se eu fosse um salva-vidas no meio do oceano. Eles acham que eu tô dormindo na casa da Júlia, minha amiga da escola. Ela explicou entre soluços. Mas eu pedi pra mãe da Júlia me deixar aqui. Ela é legal, ela sabe que você é meu avô. Ela me trouxe de carro e me deixou no portão. Graças a Deus. Pelo menos ela não tinha vindo sozinha de ônibus de verdade. Mas você deixou algum bilhete? Eles sabem onde você tá. Deixei um bilhete na mochila que ficou na casa da Júlia. Falei que tava vindo te ver. Só não falei antes porque a mamãe não ia deixar. Suspirei. A situação era grave, mas pelo menos ela tinha deixado um aviso. Isabela, você entende que seus pais vão ficar desesperados quando descobrirem, né? Eu sei. Mas eu não aguentava mais. Vovô, eu não aguento mais ficar naquela casa fingindo que tá tudo bem quando não tá. Isso me fez parar. Sentei no sofá, puxei ela pro meu colo. Do que você tá falando, amor? E aí ela começou a contar. Entre lágrimas, entre soluços, ela contou tudo. Contou como se sentia sozinha, mesmo rodeada de brinquedos caros. Como o vovô Ricardo sempre dava presentes, mas nunca ficava para brincar de verdade. Como os pais estavam sempre ocupados, sempre correndo, sempre estressados. Eu finjo que tô feliz quando ganho os presentes. Ela disse, a vozinha quebrada. Por que a mamãe fica brava se eu não pareço animada? Ela diz, olha só o que o vovô Ricardo te deu. Você devia ser mais grata. Aí eu sorrio e agradeço, mas por dentro eu só queria que alguém brincasse comigo. Meu coração tava despedaçado. E você, vovô? Eu sinto tanta falta de você. Lembra quando a gente fazia bolo juntos? E sempre ficava uma bagunça, mas a gente ria? Lembra quando você me levava no parque e a gente ficava horas só olhando as formigas trabalhando? Lembra das histórias que você contava antes de eu dormir? Ela olhou para mim com aqueles olhinhos cheios de lágrima. Eu guardei todas as cartas que você mandou, vovô. A mamãe não sabe, mas eu pego no correio antes dela e escondo no meu quarto. Eu leio toda noite antes de dormir. Cada uma. Várias vezes. Isso me quebrou completamente. Eu nem sabia que ela estava recebendo as cartas. Você estava recebendo minhas cartas? Todas. Você mandou 34 até agora. Eu contei. Tenho todas guardadas numa caixinha embaixo da cama. Abracei ela mais forte, chorando junto agora. Por que você nunca respondeu, amor? Porque eu não sei o seu endereço de cor. E se eu pedisse para mamãe, ela ia descobrir das cartas e ia proibir. Aí eu ia perder a única coisa que ainda me conecta com você. Peguei meu celular imediatamente para ligar pro Gabriel. Ele atendeu no primeiro toque, e eu podia ouvir o pânico na voz dele. Pai, a Isabela tá aí? Pelo amor de Deus, diga que ela tá aí. Tá. Ela tá aqui. Tá bem. Calma.
Eu vou buscar agora. Não sai daí, não deixa ela sair daí. A gente tá virando louco aqui. Gabriel, espera um. Mas ele já tinha desligado. Voltei pro sofá com a Isabela. Ela tinha parado de chorar, mas ainda estava agarrada em mim. Eles vão vir me buscar, né? Vão, amor. Claro que vão. São seus pais. Tão preocupados com você. Você não vai deixar eles me levarem embora de novo e cortar contato, né, vovô? A dor naquela pergunta. Uma criança de 7 anos não devia ter que fazer uma pergunta dessas. Não vou, não. Prometo que vou lutar dessa vez. Não vou deixar eles te afastarem de mim de novo. Promete mesmo? Prometo. Uns 20 minutos depois, tocaram a campainha. Mas não foi uma campainha normal. Foi aquela campainha violenta, insistente, de quem tá desesperado. Bam 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 bam, sem parar. Quando abri a porta, tinha Gabriel, Patrícia e, surpreendentemente, o Ricardo também. Todos com cara de desespero. A Patrícia tinha aquela cara de fúria misturada com alívio. Como você ousa esconder minha filha de mim? Ela começou, mas o Gabriel a interrompeu. Patrícia, calma. Ela tá bem. Tá tudo bem. Ele se virou para mim, a voz ainda tremendo. Pai, o que aconteceu? Por que a Isabela fugiu pra cá? A gente tá desesperado há 1 hora. Ligamos pra polícia, pros hospitais, pra todo mundo. O Ricardo tava ali atrás, quieto, mas eu podia ver a culpa estampada no rosto dele. Ele sabia. Ele já sabia qual era o problema. Antes que eu pudesse responder, a Isabela saiu de trás de mim, limpando as lágrimas, mas com uma determinação que eu nunca tinha visto nela. Porque eu quis, pai. Porque eu queria ver o vovô e vocês não deixam. Isabela, volta pro carro agora. A Patrícia ordenou, com aquele tom que não aceita réplica. Não. O silêncio que caiu foi pesado. Nunca, em 7 anos, eu tinha visto minha neta responder assim pra mãe. Ela sempre foi uma menina obediente, bem comportada, o tipo que faz o que mandam sem questionar. Patrícia ficou boquiaberta. Gabriel também. Até o Ricardo arregalou os olhos. Como é que é, mocinha? Patrícia tentou, mas a voz dela não tinha mais aquela firmeza autoritária de antes. Eu disse não. Eu não quero voltar para casa. Eu não quero mais presentes. Eu não quero mais tablet. Eu não quero mais viagens. Eu não quero mais nada disso. Eu só quero meu vovô de volta. As lágrimas começaram a rolar de novo, mas ela continuou gritando, todas aquelas emoções reprimidas finalmente saindo. Vocês tiraram ele de mim. Vocês mentiram. Vocês diziam que ele estava ocupado, que ele não podia vir, mas era tudo mentira. Vocês que não deixavam. Ela estava soluçando agora, as palavras saindo meio embaralhadas entre os choros. Eu finjo que tô feliz quando ganho presente. Eu finjo que amo aqueles brinquedos caros. Eu finjo que gosto quando o vovô Ricardo aparece com coisas novas. Mas eu não quero coisas. Eu quero meu vovô Fernando. Ela se virou pro Ricardo, e a próxima coisa que ela disse eu sei que doeu nele mais que qualquer coisa. Desculpa, vovô Ricardo. Você é legal. Mas você só dá coisas. Você nunca brinca comigo de verdade. Você nunca conta histórias. Você nunca fica. Você só aparece, dá um presente caro, e vai embora. E eu fico ali com aquele presente novo que eu nem queria, fingindo que tô feliz, fingindo que aquilo importa. Ricardo tinha lágrimas rolando pelo rosto agora. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Isabela continuou, virando-se pro Gabriel e pra Patrícia. E vocês? Vocês só se importam se eu tô feliz quando o vovô Ricardo aparece. Isabela, agradece direito. Isabela, dá um sorriso. Isabela, mostra que você gostou. Como se o que eu sinto não importasse. Como se eu fosse só uma boneca que tem que fazer cara feliz quando ganha presente. Ela limpou o nariz com a manga da blusa. Eu guardei todas as cartas do vovô Fernando. Todas. São 34. Tô contando. Toda semana chega uma nova. E toda semana eu escondo da mamãe porque se ela descobrir, ela vai jogar fora.
Eu leio essas cartas todo dia antes de dormir. Porque é a única coisa que ainda me liga ao meu vovô de verdade. Patrícia cobriu a boca com a mão, em choque. Você estava interceptando as cartas? Eu não estava interceptando. Eram para mim. Ele mandava para mim. Eu só pegava no correio antes de você ver porque sabia que você ia me proibir de ler. Gabriel se apoiou na parede, como se as pernas não conseguissem mais segurar o peso do corpo. Ou talvez o peso da culpa. Isabela. Ele tentou, a voz fraca. A gente só queria o melhor para você. O melhor para mim? Ela gritou de novo, a voz aguda, estridente. O melhor para mim seria ter minha família de verdade. Ter meus 2 avós. Ter tempo com as pessoas que eu amo. Mas vocês decidiram que o melhor para mim era ter coisas ao invés de pessoas. Ela apontou pro Ricardo, que estava encolhido ali no canto, chorando silenciosamente. E você sabe o que é pior? O vovô Ricardo tá sofrendo também. Ele veio aqui outro dia chorar num banco de praça. Sim, eu vi. Eu vi vocês 2 conversando quando eu estava voltando da aula de inglês. Ele estava chorando, dizendo que eu não amava ele de verdade. E ele tá certo. Eu não amo. Porque ele nunca me deu chance de amar. Ele só me deu coisas. Ricardo soluçou mais alto, cobrindo o rosto com as mãos. Mas o vovô Fernando me amava. Me ama. Sem querer nada em troca. Sem me dar coisas caras para eu gostar dele. Ele me dava tempo. Me dava atenção. Me dava amor de verdade. Ela se virou para mim, abraçando minha cintura. E vocês tiraram isso de mim. Tiraram a única pessoa que me fazia sentir amada de verdade, não por ter coisas, mas por ser quem eu sou. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Gabriel passou a mão pelo rosto, e eu vi lágrimas nos olhos dele também. Meu Deus! Ele murmurou. Meu Deus, o que a gente fez? Ele olhou para mim, e pela primeira vez em meses, eu vi meu filho de verdade por trás daquela máscara de ambição e materialismo. Pai, me desculpa. Me desculpa mesmo. A gente se perdeu. Eu me perdi. Achei que dar uma vida melhor para Isabela significava dar coisas melhores. E no meio disso tudo, eu esqueci que a coisa mais importante que eu podia dar para ela era a família. A família de verdade. A Patrícia também estava chorando agora. Fernando, eu não sei nem o que dizer. A gente foi tão idiotas. Tão cegos. O Ricardo com todo o dinheiro dele, os presentes, as viagens. A gente achou que era isso que fazia uma criança feliz. Ela olhou para Isabela. Mas a gente errou. Muito. Gabriel se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Você pode nos perdoar, pai? A gente pode consertar isso? Olhei para minha neta, ainda agarrada em mim, depois para o meu filho, depois para minha esnora. Todos ali, quebrados, vulneráveis, reconhecendo o erro. Não sei se dá para consertar tudo. Falei honestamente. Vocês me machucaram muito. E machucaram ela. Apontei para Isabela. Mas, se vocês estão dispostos a tentar de verdade, não só com palavras mas com ações, então sim, a gente pode tentar. Gabriel me abraçou. Fazia tanto tempo que meu filho não me abraçava assim. Vamos tentar, pai. Eu prometo. E aí vocês devem estar pensando que essa é a parte em que tudo se resolve magicamente, né? Que virou um final feliz de filme. Não foi bem assim. Os dias seguintes foram complicados. Gabriel e Patrícia conversaram com o Ricardo. Eu estava esperando resistência, estava esperando que ele ficasse na defensiva, que tentasse proteger a posição dele. Mas para minha surpresa, ele reagiu bem. Muito bem, na verdade. Eles marcaram uma reunião, os 4 adultos. Eu, o Ricardo, Gabriel e Patrícia. Foi num café pequeno perto da casa deles, num domingo de manhã. Eu estava nervoso, não vou mentir. Não sabia o que esperar. Quando cheguei, eles já estavam lá. Ricardo me viu e levantou, vindo me cumprimentar. Me deu um abraço. Um abraço de verdade, não aquele abraço social falso. Um abraço de quem estava aliviado de poder finalmente parar de competir. Obrigado por vir,
Fernando. Ele disse, e eu podia ouvir a sinceridade na voz dele. A gente sentou, pediu café. Ficou aquele silêncio constrangedor por uns segundos, ninguém querendo ser o primeiro a falar. Até que o Gabriel respirou fundo e começou. Então, a gente fez merda. Grande. Enorme. Ele olhou para mim. Pai, eu te peço desculpas. De coração. A gente se perdeu. Eu me perdi. Achei que ser um bom pai significava dar uma vida material melhor para Isabela. E no processo, eu esqueci que o que ela realmente precisava era de família. De amor verdadeiro. Não de coisas. Patrícia estava com os olhos vermelhos. Já tinha chorado antes de eu chegar. Dava para ver. Fernando, eu fui terrível com você. Bloqueei seu número. Impedi você de ver sua própria neta. Disse coisas horríveis. E por quê? Porque o Ricardo tem dinheiro. Porque eu achei que dinheiro era mais importante que amor de avô. Ela começou a chorar de novo. Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de pessoa faz isso? Ricardo colocou a mão no braço dela. Não culpa só você, Patrícia. Eu também tive minha parte nisso. Eu entrei com meu dinheiro, com meus presentes extravagantes, e sem querer, ou talvez querendo, eu não sei mais, eu criei essa competição. Eu fiz parecer que amor se compra. Que ser avô é sobre quanto você pode gastar na sua neta. Ele me olhou. E no processo, eu ajudei a afastar você, Fernando. O avô que realmente importava. O avô que tinha conexão de verdade com ela. Porque eu tinha ciúme. Ciúme da relação que você tinha com ela. E ao invés de tentar construir algo parecido, eu tentei comprar a posição que você tinha conquistado com amor e tempo. A voz dele quebrou. E eu quase destruí ela no processo. Quase transformei uma criança doce numa criança materialista que só valoriza presentes. Quase tirei dela a capacidade de formar conexões reais. E definitivamente tirei dela o avô que ela mais amava. Ele limpou as lágrimas. Me desculpa, Fernando. De verdade. Eu estraguei tudo para todo mundo. Para você, para mim, mas principalmente para Isabela. Eu fiquei ali, ouvindo todos esses pedidos de desculpa, todas essas admissões de culpa. Parte de mim queria gritar, eu avisei. Queria esfregar na cara deles todo o sofrimento que eu passei. Mas que bem isso faria? Olha! Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Não vou mentir e dizer que tá tudo bem. Por que não tá? Vocês me machucaram. Muito. Vocês tiraram minha neta de mim, me fizeram sentir que eu não era bom o suficiente porque não tinha dinheiro. Isso doeu. E vai continuar doendo por um tempo. Eles assentiram, aceitando. Mas, vocês estão aqui. Estão reconhecendo o erro. Estão querendo mudar de verdade. E isso conta. Conta muito. Respirei fundo. A Isabela precisa de todos nós. Ela não precisa escolher um avô. Ela merece ter os dois. Mas de verdade, sabe? Não um competindo com o outro. Não um tentando ser melhor que o outro. Mas os dois, juntos, cada um do seu jeito, amando ela. Ricardo assentiu entusiasticamente. Exatamente. E eu tava pensando, podemos estabelecer algumas regras para ajudar a gente a não cair nos mesmos erros. Gabriel pegou um caderninho. Como o quê? Primeiro eu comecei, porque eu tinha pensado muito sobre isso nas últimas noites. Nada de presentes extravagantes. Presente tem que ser sobre carinho, não sobre preço. Um livro, um joguinho simples, tudo bem. Mas nada de iPad, nada de viagem surpresa, nada de coisas de milhares de reais. Ricardo concordou imediatamente. Segundo, continuei. Tempo de qualidade. Cada avô tem seu dia ou fim de semana com ela. Alternado. Mas nesse tempo, é sobre estar presente de verdade. Sem celular, sem distração. Presente. Patrícia anotava tudo. Terceiro. Nada de falar mal um do outro para ela. Nada de competir. Se ela falar, o vovô tal fez isso, a gente não entra numa competição de, então eu vou fazer aquilo. Cada um faz o que pode, do seu jeito, sem comparação. Gabriel assentiu.
E quarto, eu olhei para todos eles. Transparência total. Se alguém tá sentindo que tá voltando pros velhos hábitos, a gente conversa. Sem julgamento, sem ataque. Só conversa honesta. Ricardo estendeu a mão para mim. Tá fechado. Temos um acordo. Apertei a mão dele. E pela primeira vez em meses, senti esperança de verdade. A gente estabeleceu uma nova rotina. Fins de semana alternados para cada avô. O Ricardo ficava com ela nos fins de semana ímpares, eu nos pares. Durante a semana, a gente podia ligar, mandar mensagem, mas sem exageros. A vida dela ainda tinha que girar em torno dela mesma, não dos avós. Mas não foi fácil. Não foi nada fácil. A Isabela tinha 7 anos de condicionamento para desaprender. Ela tinha se acostumado com a gratificação instantânea dos presentes caros, com a emoção rápida de ganhar coisas novas. E no começo, quando voltamos à rotina normal, ela ficava meio perdida, frustrada. Teve uma tarde especialmente difícil umas 3 semanas depois do incidente da fuga. Eu tinha ido buscar ela para passar o sábado comigo, e a primeira coisa que ela perguntou quando entrou no carro foi: "Vovô, você trouxe presente?" Meu coração apertou. A gente tinha acabado de combinar isso. Trouxe minha companhia e um jogo de dama que eu fiz com madeira. Respondi, tentando manter a voz alegre. Mostrei a ela o tabuleiro que eu tinha passado a semana toda fazendo na oficina de marcenaria comunitária do meu bairro. Cada casa estava lixada, envernizada, feita com carinho. Ela olhou pro tabuleiro e fez aquela cara. Sabe aquela cara que criança faz quando ganha algo que não queria? Tipo tentando disfarçar a decepção, mas não conseguindo direito? Ah, que legal, vovô. Mas o tom dela não era de quem achava legal. Era de quem estava desapontada. Mas o vovô Ricardo estava dizendo que talvez me desse um celular novo. Ela murmurou, mexendo no cinto de segurança. Respirei fundo. Combinamos que não ia ter mais essas comparações. Provavelmente o Ricardo tinha comentado isso antes do nosso acordo, mas ainda assim doía ouvir. Quando chegamos em casa, ao invés de ir direto brincar como eu esperava, Isabela ficou meio largada no sofá, com aquela cara de tédio. Vovô, posso ver TV? Claro que pode, mas eu pensei que a gente ia jogar dama. Ah, é que, não sei, não tô muito afim. Isso me cortou. Mas ao invés de desistir ou ficar bravo, eu sentei ao lado dela no sofá. Isabela, posso te contar uma coisa? Ela deu de ombros, sem tirar os olhos da TV que eu nem tinha ligado ainda. Quando eu era criança, lá pros anos 1970, meu pai não tinha dinheiro quase nenhum. A gente morava numa casinha simples, com um quintal pequeno. Eu não tinha brinquedos caros. Não tinha videogame, porque nem existia ainda. Não tinha tablet, celular, nada disso. Ela me olhou com aquela cara de daí, mas pelo menos estava prestando atenção. Sabe o que eu tinha? Eu tinha um avô, seu tataravô, que você nunca conheceu. E sabe o que ele fazia? Todo sábado, ele pegava uns pedaços de madeira velha e fazia brinquedos para mim. Um carrinho, um aviãozinho, um peão. Coisas simples. Coisas que ele fazia com as mãos dele, com as ferramentas velhas que ele tinha. Peguei o tabuleiro de dama. E hoje, 40 e tantos anos depois, sabe do que eu lembro? Não lembro de brinquedo nenhum que eu comprei na loja. Nenhum. Mas lembro de cada brinquedo que meu avô fez. Lembro do cheiro da madeira. Lembro dele me ensinando a lixar. Lembro da sensação de segurar algo que foi feito com amor, só pra mim. Ela estava me olhando agora, de verdade. Esse tabuleiro aqui, continuei, passando a mão pela superfície lisa, eu passei a semana toda fazendo. Cada peça eu esculpi pensando em você. Pensando em como você ia segurar ela. Pensando em como a gente ia jogar juntos. Pensando nos momentos que a gente ia ter. Mostrei as peças para ela. Vê essa aqui? Essa peça estava torta. Eu tive que refazer 3 vezes até ficar boa. Porque eu queria que ficasse perfeita para você. Isabela pegou a peça, examinando. Você fez mesmo, vovô? Com suas mãos? Com estas mãos velhas e calejadas. Sorri. Ela ficou quieta por um minuto, olhando pro tabuleiro, depois pras peças, depois para mim.
O celular que o vovô Ricardo falou? Ele ia comprar na loja, né? Provavelmente, sim. E qualquer pessoa que tem dinheiro pode comprar o mesmo celular. Exatamente. Mas esse tabuleiro, só existe um igual, né? Porque você que fez. Isso mesmo, amor. Esse é único no mundo todo. É só seu. Ela abraçou o tabuleiro contra o peito. Desculpa, vovô. Eu tava sendo chata. Esse presente é muito melhor que celular. Não precisa pedir desculpa. Amor, você tá aprendendo. A gente tá aprendendo junto. Tá tudo bem. E a gente passou a tarde toda jogando dama. E sabe de uma coisa? Ela riu. Riu de verdade. Não aquele riso educado quando ganha presente, mas aquele riso genuíno, de quem tá se divertindo de verdade. Quando eu ganhei a primeira partida, ela ficou toda emburrada que nem criança fica quando perde. Mas era uma emburrada boa, sabe? Uma emburrada de quem se importa com o jogo, não com ganhar presente. Revanche! Ela exigiu. E a gente jogou de novo. E de novo. E de novo. Perdemos a conta de quantas partidas foram. Só paramos quando já estava escurecendo e ela precisava voltar para casa. No carro, voltando, ela estava abraçada com o tabuleiro. Vovô. Sim, amor? Obrigada. Por quê? Por me lembrar que as melhores coisas não vêm da loja. O Ricardo também estava tentando. Numa tarde, eu e ele tivemos outra conversa, dessa vez programada. A gente se encontrou num banco do parque de novo. Tinha virado meio que nosso lugar de conversas difíceis. Tá sendo mais difícil do que eu pensava. Ele admitiu. Tirar os presentes da equação? Eu me sinto meio inútil, sabe? É porque você construiu a relação toda em cima disso. Respondi. Agora você tem que reconstruir do zero, mas de verdade dessa vez. Você tem alguma dica? Ele perguntou, e eu vi que era uma pergunta sincera, sem orgulho. Aprende quem ela é. De verdade. Não o que ela quer ganhar, mas quem ela é. Do que ela gosta. O que ela quer ser quando crescer. Qual a cor favorita dela? Ela tem pesadelos? Com o que ela sonha? O que a deixa feliz? Essas coisas. Ele anotou num caderninho que tinha tirado do bolso, e aquilo me tocou. O poderoso Ricardo, empresário de sucesso, anotando dicas de como ser avô. E conversa com ela. De verdade. Não aquela conversa de como foi a escola. Mas conversa mesmo. Conta histórias da sua vida. Pergunta das dela. Cria tradições. Sei lá, talvez vocês possam ter um dia específico em que vocês fazem algo juntos. Sempre a mesma coisa, para virar uma tradição de vocês. Ele pensou por um minuto. Minha mãe costumava fazer panquecas comigo todo domingo de manhã. A gente conversava sobre tudo enquanto fazia massa juntos. Então talvez você possa fazer isso com a Isabela. Panquecas de domingo com o vovô Ricardo. Ele sorriu, meio triste. Faz uns 40 anos que eu não faço panqueca. Nem sei se ainda lembro como. Então vai ser uma aventura para vocês dois descobrirem juntos como faz. E vai ser engraçado quando dar errado nas primeiras vezes. Essas coisas ruins que viram piada depois? Isso que cria memória. Nos meses seguintes, eu vi mudanças. Pequenas, lentas, mas mudanças. A Isabela começou a pedir menos coisas e perguntar mais quando ia ver os avós. O Gabriel ligava mais, e não era sempre para pedir algo ou dar desculpa. Às vezes era só para conversar mesmo. A Patrícia fez um esforço danado. Sei que ela tinha me bloqueado por pressão do Ricardo antes, e ela carregava muita culpa por isso. Ela começou a me mandar fotos da Isabela, vídeos dela fazendo alguma gracinha, atualizações da escola. Pequenas coisas que me faziam sentir incluído de novo. E o Ricardo? Cara, o Ricardo mudou de verdade. As panquecas de domingo viraram tradição. Isabela até começou a chamar de Pancake Sunday com vovô Ricardo. Ele parou com os presentes extravagantes. Ainda dava alguma coisa de vez em quando, mas nada absurdo. E mais importante, ele estava presente de verdade. Teve um dia que a gente até fez um passeio juntos,
Os dois avós com a Isabela. Foi ideia dela. A gente foi no Museu de Ciências, daqueles interativos para crianças. E sabe de uma coisa? Foi divertido. Eu e o Ricardo rindo das experiências malucas, a Isabela pulando de uma estação para outra, empolgada para mostrar tudo para os dois avós. No caminho de volta, ela dormiu no carro do Ricardo. Ele me deu carona até em casa. Obrigado, Fernando. Ele disse quando parou na frente do meu prédio. Pelo que? Por não ter me esnobado quando eu apareci naquele banco chorando. Por ter me dado conselhos. Por ter sido a pessoa melhor dessa história toda. Eu não sou melhor que ninguém, Ricardo. Eu só aprendi que não dá para comprar amor. E tive sorte de aprender isso antes de perder minha neta para sempre. Ele assentiu. Sabe o que é engraçado? Eu tenho muito mais dinheiro que você. Muito mais. Mas você sempre foi mais rico que eu nas coisas que realmente importam. A gente ficou em silêncio por 1 minuto. Mas agora eu tô aprendendo. Ele continuou. Tô aprendendo que riqueza de verdade é ver minha neta sorrir quando eu chego, não porque eu trouxe presente, mas porque ela quer passar tempo comigo. É ela me ligar espontaneamente só para contar que tirou nota boa na prova. É ela me pedir para fazer panqueca junto mesmo quando não é domingo porque ela tava com saudade da nossa tradição. Ponto. Ele olhou para Isabela dormindo no banco de trás. Isso aqui não tem preço. Literalmente. E eu quase perdi porque achava que tinha. Saí do carro naquela noite com o coração mais leve do que tinha estado em muito tempo. Mas a história não para por aí. Alguns meses depois, tinha outro aniversário chegando. Isabela ia fazer 8 anos. Gabriel me ligou umas semanas antes. Pai, a gente estava pensando em fazer uma festa pro aniversário da Bela. Meu coração apertou. Aqui vamos nós de novo. Mas dessa vez... Ele continuou. A gente queria que fosse diferente. Nada extravagante. Só a família, alguns amiguinhos dela da escola. No máximo umas 20 pessoas. E eu ia querer que você e o Ricardo organizassem juntos. Sem competição, sem ver quem dá mais. Só, os dois avós fazendo algo legal pra neta de vocês. Confesso que fiquei surpreso. Vocês têm certeza? Não vão querer contratar buffet, animação, essas coisas? Não, pai. A própria Isabela pediu para ser simples. Ela quer uma festa em casa, com bolo caseiro, brincadeira simples. E ela especificamente pediu para você e o Ricardo ajudarem a organizar. Liguei pro Ricardo no mesmo dia. A gente se encontrou, adivinha onde? No banco do parque. Então, parceiro de crime. Comecei, meio brincando. Vamos fazer um aniversário? Ele sorriu. Vamos. Mas eu não sei fazer nada caseiro, Fernando. Tudo que eu sei é contratar gente. Então é hora de aprender. Passamos as 2 semanas seguintes planejando. Eu ensinei o Ricardo a fazer bolo, um bolo simples, de chocolate, do tipo que criança adora. A primeira tentativa dele foi um desastre. O bolo ficou duro que nem pedra. Isso aqui tá mais pra tijolo que pra bolo. Eu brinquei. Mas ele riu. E tentou de novo. E de novo. Até que na 5ª tentativa, saiu um bolo decente. A gente planejou brincadeiras antigas. Cabo de guerra, corrida do saco, dança da cadeira. Coisas que não custavam nada, mas eram divertidas. O Ricardo teve a ideia de fazer uma caça ao tesouro no quintal. Mas nada de iPad como tesouro, hein? Eu avisei. Prometo. Tava pensando em fazer um tesouro de doces e uns brinquedinhos simples. Tipo aquelas coisinhas de camelô mesmo. Perfeito. No dia da festa, a gente chegou cedo para decorar. Balões, bandeirinhas, aquelas coisas básicas. Nada de decorador profissional, nada de tema elaborado. Só uma festa de criança normal. A Isabela desceu para a sala e quando viu tudo, começou a pular de alegria. É perfeito! É perfeito! É exatamente como eu queria! Ela abraçou a gente, os dois avós juntos. Obrigada, vovô Fernando. Obrigada, vovô Ricardo. É a melhor festa de todas. E sabe de uma coisa? Foi mesmo.
As crianças se divertiram mais naquela festa simples do que em qualquer festa cara que eu já tinha visto. Elas correram, brincaram, riram. Os pais também pareciam mais relaxados. Quando chegou a hora do bolo, o Ricardo estava nervoso. E se eles não gostarem? E se ficou ruim? Relaxa. Foi feito com amor. Isso que importa. Cantamos parabéns. Isabela apagou as velhinhas. E quando cortou o bolo e provou o primeiro pedaço, ela disse alto para todo mundo ouvir: "Esse é o melhor bolo que eu já comi na vida. Os vovos que fizeram." O Ricardo sorriu daquele jeito genuíno, orgulhoso. Não porque gastou dinheiro, mas porque criou algo com as próprias mãos para a neta dele. No final da festa, depois que os convidados foram embora e a gente estava limpando, a Isabela veio falar comigo e com o Ricardo. "Vovos, posso falar uma coisa?" "Claro, amor." Eu e o Ricardo respondemos juntos. Eu sei que antes eu gostava de ganhar presentes caros e essas coisas. Mas sabe o que eu descobri? Essas coisas quebram, ficam velhas, a gente esquece. Mas hoje eu vou lembrar para sempre. Vou lembrar dos dois vovos fazendo bolo juntos. Vou lembrar de brincar de cabo de guerra com vocês. Vou lembrar do vovô Ricardo caindo na corrida do saco e todo mundo rindo. Ela riu da lembrança. Vou lembrar do vovô Fernando me ensinando a fazer limonada para a festa. Ela nos abraçou. Isso aqui é muito mais legal que qualquer iPad. Porque é nosso. É só nosso. Eu e o Ricardo nos entreolhamos por cima da cabeça dela, os dois com lágrimas nos olhos. "De nada, princesa." Eu disse. "É nós que temos que agradecer." Completou o Ricardo. "Por nos ensinar o que realmente importa." Agora, uns 6 meses depois daquela festa, as coisas estão boas. Não perfeitas, porque vida real nunca é perfeita. Mas boas. Eu vejo a Isabela toda semana. Às vezes é só para fazer o dever de casa juntos. Às vezes é para ir no parque. Às vezes é só para sentar no sofá e conversar sobre o dia dela. O Ricardo também está presente de verdade agora. As panquecas de domingo continuam. E ele criou outras tradições. Uma vez por mês, ele leva a Isabela para visitar uma das lojas dele, não para dar coisas, mas para ensinar sobre o negócio da família, para que ela entenda de onde vem o dinheiro e quanto trabalho dá para conquistar. Tem até um grupo de WhatsApp agora, os avós da Bela. É só eu, o Ricardo e a Isabela. A gente manda fotos bobas, piadas. Às vezes a Isabela manda áudio cantando alguma música que aprendeu na escola. É bobo, mas é nosso. Gabriel e Patrícia realmente mudaram. Ainda tem recaídas. Às vezes eu vejo que eles estão querendo dar algo extravagante para Isabela, mas eles se seguram. E mais importante, eles estão criando memórias com ela também. Noite de jogo em família, passeio simples, conversas de verdade. E eu aprendi que às vezes a gente perde as pessoas que ama não por maldade, mas por ignorância. Por achar que amor se demonstra de um jeito só. Por confundir provisão material com presença emocional. Aprendi que dinheiro é uma ferramenta útil, mas é só isso. Uma ferramenta. Ela não substitui tempo, não substitui presença, não substitui conexão real. Aprendi que é possível reconstruir pontes que pareciam queimadas. Que é possível perdoar sem esquecer. Que é possível transformar rivais em aliados quando o objetivo é o bem de alguém que vocês dois amam. E mais importante, aprendi que o Ricardo não era meu inimigo. Ele era só um homem perdido, que nem eu, tentando fazer o melhor para a neta dele, só que do jeito errado. E quando a gente se encontrou naquele banco, 2 homens quebrados admitindo suas falhas, foi quando a gente começou a consertar tudo de verdade. Hoje, quando olho para as fotos daquela primeira festa, a que eu não fui convidado, ainda dói um pouquinho. Não vou mentir. Aquilo deixou cicatriz. Mas quando olho para as fotos da segunda festa, a dos 8 anos, aquela que a gente fez juntos, eu vejo algo diferente. Vejo amor verdadeiro. Vejo família de verdade. E sabe o que mais? Agora quando a Isabela posta foto nas redes sociais, ela põe legenda tipo domingo de panqueca com vovô Ricardo, ou fazendo bolo com vovô Fernando. Não é sobre o que a gente deu para ela. É sobre o que a gente fez com ela. Esse fim de semana mesmo, a gente vai ter um piquenique no parque. Eu, o Ricardo, Gabriel,
Patrícia e a Isabela. Vai ter sanduíche simples, suco de caixinha, brincadeiras bobas. Nada de extravagância. E vai ser perfeito. Porque a gente finalmente entendeu que o melhor presente que podemos dar para Isabela não vem embrulhado em papel de presente. Vem embrulhado em tempo, em risadas, em memórias compartilhadas. Vem embrulhado em amor de verdade. Aquela foto que me partiu o coração, o Ricardo na festa, todo pomposo, sendo super avô, hoje eu vejo diferente. Hoje eu vejo um homem que estava tão perdido quanto eu. Um homem que estava compensando com dinheiro a falta de conexão que ele sentia. Um homem que estava gritando por ajuda do único jeito que ele sabia. E no final, quando a gente se ajudou mutuamente a achar o caminho de volta, todo mundo ganhou. Especialmente a Isabela. Ela não precisava de dois avós competindo para ver quem dava mais. Ela precisava de dois avós trabalhando juntos para dar o que ela realmente precisava. Amor, tempo e presença. E é isso que a gente dá agora. Todo dia. Do nosso jeito. Então, para vocês que estão me ouvindo, que talvez estão passando por algo parecido, deixa eu dizer uma coisa: não desistam. Não importa quanto tempo passou, não importa quanto doeu, não importa quão quebrada a situação parece. Se tem amor de verdade, se tem vontade genuína de mudar, dá para reconstruir. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Vai ter recaída. Vai ter momento difícil. Mas vale a pena. Nossa Senhora, como vale a pena? Porque no final das contas, não é sobre quem tem mais dinheiro, quem dá presentes melhores, quem banca festas maiores. É sobre quem está presente. Quem se importa de verdade. Quem constrói memórias que vão durar para sempre. E essa é uma competição que todos podem ganhar. Porque amor não é jogo de soma zero. Quanto mais você dá, mais tem para dar. A Isabela tem dois avós que a amam. E agora, finalmente, ela tem dois avós que sabem demonstrar esse amor do jeito certo. E eu recuperei minha neta. Ganhei um amigo improvável no Ricardo. E realmente aprendi que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das maiores dores. Aquela festa que eu não fui convidado foi o pior dia da minha vida. Mas também foi o começo da mudança que salvou nossa família. Então sim, eu não fui chamado para o aniversário da minha neta por conta do outro avô. E ele não esperava que a gente ia virar parceiro, que a gente ia aprender juntos, que a gente ia criar uma família de verdade, não baseada em dinheiro, mas em amor genuíno. Ninguém esperava isso. Mas foi o que aconteceu. E eu não trocaria isso por nada nesse mundo.